Pessoal. Os caras falando tipo Obviamente, enfim, a ideia é que seja um debate bem informal, então por isso que a gente não marcou numa faculdade, num salão, alugou uma sala, etc. Inclusive pode ocorrer de ter música ao vivo embaixo, então enfim, a gente vai ter que... Espero que seja boa a música, pelo menos. Então a ideia é fazer um debate informal, mas com o mínimo de regra, obviamente, né? Uma ordem espontânea, mas uma ordem voluntária. Não pode matar uma ordem, não pode matar, não pode bater nos amiguinhos, não pode chegar à propriedade alheia, quebrar a mesa, quebrar a garrafa na cabeça dos outros. Aquelas armas ali ficam ali. As armas devem permanecer na parede. Inclusive, como não tem microfone, a gente espera contar com a colaboração de vocês para fazer silêncio, obviamente. Vai ter uma parte de perguntas. Enfim. E quem fizer barulho, remoção física pela janela. A agência privada de segurança contratada está escondida aqui entre nós. Fiquem tranquilos. A ideia então é a gente fazer, tipo, manifestações iniciais de 3 minutos, cada um introduzindo o seu ponto de vista, e depois a gente faz acho que umas 2 rodadas aí de 2 minutos, mais para contra-argumentar o que foi dito, e depois a gente pode abrir para perguntas. Sem muita regra, sem muita história também. A ideia não é criar uma briga de facção, por mais que seja engraçado. Mas que Então já começa explicando por quê. Aí não tem graça. Ô Fábio, já começa explicando por que a rede social gradual... Enfim. Quase para a conclusão, pô. Cronometra aí então. 3 minutos, por favor. Bom, pessoal, eu sou o Paulo Cogos, eu sou um libertário e defendo a total abolição do Estado para ontem! Por que isso? É óbvio que qualquer pessoa sabe, que tem bom senso, que o Estado não vai acabar hoje, nem amanhã. Mas justamente para que um dia ele venha acabar é preciso ter essa ideia radical, senão ele nunca vai acabar. O Estado é uma instituição que tem 7.000 anos. Eles passaram 7.000 anos se aprimorando na arte de nos escravizar, na arte de nos expoliar. Então não é com pensamento gradual, não é com a ideia de que nós vamos conseguir simplesmente nos infiltrar lá dentro pelas vias políticas. Não é com essa ideia que nós vamos acabar com uma instituição que é proficiente em abocanhar a via política para ganhos próprios, para perverter tudo aquilo que é racional, tudo aquilo que é perene, para ganhos próprios. A única chance que nós temos contra essa instituição é o radicalismo intransigente de roupa. Acaba com isso hoje, agora, e aí um dia vai acabar. Porque, por exemplo, nós não vamos acabar com o terrorismo islâmico e com o estupro hoje. Mas eu acho que aqui ninguém defende estupro gradual, né? Por favor. Se a gente vê... Mas qual é a ideia? Então vamos acabar com o estupro para hoje, para um dia poder acabar. É isso. Vai, Cogos! Avisa quando faltar, sei lá, 30 segundos aí, só pra gente poder se orientar. Então tá. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos aí pela presença. Eu acho muito legal esse debate porque, no fundo, a gente concorda fundamentalmente com o destino final onde a gente pretende chegar, que é a abolição de uma instituição imoral, de uma instituição ilegítima, que não deveria existir, que é o Estado. Ambos concordamos com isso. A grande questão é que, diferente do Cogos, eu não adopto uma posição, com todo respeito, fundamentalista em relação a uma posição ou outra. Eu acho que é importante que a gente tenha gente como ele defendendo a abolição imediata, por mais que a gente saiba que a abolição imediata não vai acontecer. Mas é importante também que mesmo aqueles que defendem a abolição imediata tenham em mente que, se não tivermos pessoas defendendo no âmbito político, no âmbito acadêmico, no debate público, a redução gradual do Estado, nada disso vai adiantar. Porque, especialmente olhando para o Brasil, eu até trouxe um livro interessante aqui, Cabeça do Brasileiro. É uma pesquisa basicamente sobre a opinião dos brasileiros das mais variadas origens geográficas, condições sociais, profissões, a respeito de temas variados. Dentre eles, o papel do Estado na sociedade. Então vejam só vocês, segundo essa pesquisa aqui, 28% dos brasileiros
concordam um pouco e 57% concordam muito que o governo deve controlar o preço de todos os serviços básicos como transporte. Segundo a mesma pesquisa, o governo deve... 20% concordam um pouco e 32% concordam muito, ou seja, a maioria das pessoas concorda que o governo deve dizer tudo o que as empresas têm que fazer, como quantos banheiros elas têm que ter. O Brasil é um país de população majoritariamente estatista, majoritariamente defensora de uma intervenção absurda do Estado nas nossas vidas. Essa é a realidade de hoje no Brasil. Eu quero mudar essa realidade. Eu acho até, com certeza, algumas pessoas se convencem pelo choque de ideias. Alguns socialistas certamente vão passar a defender as ideias liberais ao lerem o Hans Hermann Hoppe, ao lerem, enfim, quaisquer outros autores anarcocapitalistas. Mas a grande realidade é que a maioria das pessoas tem um pendor mais moderado politicamente. E a gente precisa, de alguma maneira, atingir essas pessoas. Essa é a grande questão. Fechou 3? Tem mais 30 segundos. A gente deixou de combinar o gesto. Enfim, então, a minha posição como gradualista é basicamente fundamentada nesse fato. Eu vivo no Brasil de 2016. Eu acho que o Estado é uma tecnologia que vai se tornar obsoleta com o tempo, por meio do próprio avanço tecnológico e também pelo meio da ação de indivíduos como nós, que estão no dia a dia fazendo a batalha de ideias, estão convencendo pessoas atrás de pessoas. Então acho que é um esforço conjunto, basicamente. Pessoal, eu também trouxe aqui uma lista das funções que o Estado deve exercer na sociedade. Pera aí. Aqui. Lista abrangente de funções que o Estado deve exercer na sociedade. Bem abrangente. Só faltou um custo. Nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Quem falava isso eram os fascistas. Qual é a ideia mais esdrúxula que pode existir, então, se não deixar a nossa liberdade na mão do Estado? A luta pela liberdade tem que ficar na mão do Estado? O que é isso? Nós estamos estatizando a luta pela liberdade? Você acha mesmo que o Estado vai nos dar isso de mão beijada? Não vai. O Osterman falou que um dia o Estado vai ser uma tecnologia obsoleta. Bom, eu fico pensando na briga dos taxistas com o Uber. O táxi, do jeito que ele era, com aqueles licenciamentos, era uma tecnologia obsoleta. O Uber foi lá e trouxe uma tecnologia superior na forma de aplicativos. O que o táxi fez? Agrediu o Uber, quebrou vidro, arrancou passageiro de dentro. Por que o Estado vai ser melhor que taxistas? Não vai! O taxista não fez holocausto, o taxista não fez pogrom na Rússia. Então eu acho que o Estado é pior. O Estado não vai permitir isso. Nós não podemos pegar a energia dos libertários que lutam para se livrar desse jugo e desperdiçar com a atividade política. Porque no campo de batalha político o Estado tem vantagem tática. E Sun Tzu, na Arte da Guerra, dizia: traga a batalha para um campo de batalha onde você tem vantagem. Não é a nossa no campo político. A nossa vantagem é do argumento racional. A nossa vantagem é no campo moral, no campo ético. Então o que nós temos que fazer? Como o Hoppe disse sobre educação, não dá para entrar na universidade hoje, tomada por estatistas, tomadas por intelectuais gramscianos, e querer mudar o sistema lá dentro. Não é assim que funciona. O que funciona no campo da educação, no campo acadêmico, é a criação de institutos independentes, como o Mises Institute nos Estados Unidos. E aí tem uma batalha argumentativa entre o mainstream acadêmico e o Instituto Mises e outros think tanks independentes, né? No campo político é a mesma coisa. Se você canaliza a energia dos libertários para dentro da política, eles ganham. Se você canaliza a energia dos libertários para o agorismo, para a ação contra o Estado imediata, eu não estou nem falando de ação armada, eu estou falando de homeschooling, estou falando de desobediência civil, estou falando de criptomoedas, aí nós vamos ter uma maneira de comparar a vantagem prática do antiestatismo com esse gênio maligno de Descartes, que é o Estado, que promete coisas fáceis e, no fundo, nós estamos pagando com a vida. Então não vão pela via política, peguem as suas energias e usem para lutar contra o Estado com a via agorista. Eu acredito muito mais numa ordem espontânea do que propriamente num direcionamento que lembra um pouco planejadores centrais, de dizer todo mundo deve atuar num setor que ele é o único certo. Eu acho que faz muito mais sentido a gente defender a atuação em diversas frentes que vão, por meio do próprio processo de mercado, se complementando. Mas eu queria dar um exemplo de um país onde
aqueles que defendiam a liberdade resolveram abdicar da luta política por um breve período e se engajar na batalha de ideias, denunciar a ilegitimidade de um governo. Esse país foi a Venezuela, no início do governo Chávez, que a oposição, percebendo o que ele estava fazendo com o país, resolveu: não vamos participar das eleições gerais. O que aconteceu? Obviamente eles não derrubaram o Chávez. O que aconteceu foi que o Chávez conquistou a maioria absoluta no Congresso e passou a ter um poder inacreditável sobre o país, que ajudou em muito ele destruir a economia e a sociedade venezuelana. Eu obviamente não defendo que todo mundo se engaje na política. Eu acho que cada um deve saber o que é melhor para si, e eu falo isso sempre. Eu acho que aquele que se sente preparado, se sente disposto a enganar a luta política, deve sim fazê-lo. Mas é fundamental que a gente tenha pessoas puxando de todos os lados. O meu ponto, no entanto, é que, devido ao próprio desenvolvimento social do Brasil hoje, uma abolição imediata do Estado provavelmente custaria resultados mais catastróficos do que esses que a gente vive hoje, que não são, obviamente, desejáveis do ponto de vista de qualquer liberal, mas estão muito longe também de um pogrom, de um holocausto. Temos que convir. Eu gosto muito de uma frase do Roberto Campos, que diz que a gente precisa ter perspectiva histórica. E quem já viu palestra minha sabe que eu sempre falo essa maldita frase. A gente tem que ter perspectiva histórica. A gente se torna refém da perspectiva histérica. E eu temo que, em certos momentos como esse hoje, que a gente vive uma crise do Estado, uma crise fundamental para a gente avançar as ideias da liberdade, alguns ramos do pensamento liberal estão se deixando levar por uma perspectiva histérica, inclusive chegando ao ponto de defender inimigos da liberdade como alternativas políticas. Eu acho que a gente tem que manter a retidão rumo a uma sociedade libertária de fato, rumo à abolição do Estado, mas a gente não pode descartar esforços preciosos na luta política, sem os quais, sinceramente, os inimigos da liberdade vão tomar conta, vão acabar com a nossa propriedade, vão acabar com a nossa liberdade, finalmente vão acabar com a nossa vida e chegar a nos jogar num gulag, a jogar no campo de concentração. Não é isso que eu quero, eu imagino que não seja o que tu quer, eu imagino que não seja o que nenhum de vocês querem também. Então é por isso que eu acho que a perspectiva gradualista acaba tendo uma vantagem metodológica em relação à perspectiva de abolição imediata do Estado. Deu. Mais uma rodada e depois vamos abrir para perguntas? Eu não vejo como fazer isso que o Fábio defende sem uma completa ruptura de paradigmas. Porque o próprio existir do Estado, o próprio fato do Estado existir e tudo o que isso implica, significa que as relações entre as pessoas, as interações humanas, os incentivos econômicos, os incentivos morais estão pervertidos, estão artificializados. Então as pessoas simplesmente não vão conseguir enxergar aquilo que o Estado realmente é, enquanto não tiver uma ruptura de mentalidade, enxergar o Estado como um grande inimigo. Se o Estado acabar, vai ter problema? Eu acredito que não. Eu acredito que a capacidade do mercado de se ajustar é muito mais rápida do que a espera na fila do SUS, por exemplo. Eu acredito que se o Estado acabar, finalmente vai acabar essa dependência. Mas quando nós usamos a própria dependência que o Estado cria como argumento, nós estamos fazendo o jogo do Estado. Não acabem comigo, senão vocês vão ficar com problemas aí, vocês dependem de mim. Então usar isso como argumento e fazer o jogo do Estado. Nós não podemos encarar a liberdade como um experimento social. Vamos fazer uma política pública de liberdade aqui e ver se a liberdade dá certo. Dar uma chance para a liberdade. Essa expressão, dar uma chance para a liberdade, me deixa com medo, com pesadelos. Porque o Estado, por existir, ele ainda controla os meios de propaganda. O pai das relações públicas, Edward Bernays, ele dizia o seguinte: existe um governo invisível, que são propagandistas, engenheiros sociais que conseguem manipular o pensamento de massa, não o pensamento do indivíduo, mas o pensamento de massa. Qualquer coisa que acontecer num ambiente de gradual redução do Estado vai ser munição para esses caras colocarem a culpa justamente nessas políticas. Olha o que esses neoliberais coxinhas fizeram. E aí o Estado volta. E é isso que acontece na Venezuela. A Venezuela foi classificada pelo Jimmy Carter, não que eu goste desse desgraçado, mas foi classificada por ele como um dos países mais democráticos do mundo, e nisso Jimmy Carter tem razão. Era democrático, era um país onde as massas participavam do processo político, tinham fé no processo político, depositavam a sua esperança de liberdade no processo político. Deu no que deu.
Agora, e se a oposição, Capriles, esses caras encarassem o Chaves? O que ia acontecer? Talvez, na melhor das hipóteses, nós adiaríamos o problema. O fato é que Hugo Chávez, Hitler, Dilma, Lula, tudo isso é resultado da democracia. Tudo isso é resultado da democracia que, por sua vez, é resultado do status quo. Da própria capacidade do Estado de se renovar. Porque o Estado representa um custo de transação em todas as interações sociais e econômicas. O mercado, naturalmente, tenderia a mitigar esses custos de transação. Então, o mercado tenderia a colocar o Estado de escanteio. O Estado vai deixar isso acontecer? De jeito nenhum. Então, o primeiro passo é a renovação ideológica do Estado. O liberalismo é só mais uma dessas formas do Estado se renovar ideologicamente para se manter. Ou nós rompemos com isso, ou nós nunca vamos ter liberdade. Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o processo de mercado é um meio muito mais eficiente para a alocação de recursos e para a consecução dos objetivos das pessoas do que o Estado. Não tenho a menor sombra de dúvidas. A grande questão é que, como tu mesmo falaste, existem custos de transação envolvidos no processo de mercado. Eu não creio, e as experiências históricas respaldam essa minha descrença, no fato de que se abolíssemos o Estado hoje, teríamos um resultado não só, permita-me uma análise meio coletivista, mas socialmente desejável, quanto o resultado sustentável. Eu acho que o rebote do crescimento de organizações outras que não sejam necessariamente chamadas de Estado contra as liberdades individuais seria muito pior do que a gente tem hoje. Eu acabei de citar um dado a respeito da percepção dos brasileiros sobre as liberdades e sobre o papel do Estado na sociedade. Eu acho realmente que as pessoas começariam a cooperar voluntariamente por meio de agências privadas, empresas oferecendo serviços, e não cederiam simplesmente à preguiça, ao desencanto com a própria liberdade, e acabariam se deixando levar por um grupo ou grupos de organizações que novamente acabassem suplantando o próprio Estado e criando uma coisa muito pior. Eu acho que a democracia tem seus diversos problemas. Eu acho que a grande virtude da democracia é a possibilidade da gente limitar o poder governamental, menos, obviamente, no Brasil do que a gente gostaria, mas a gente tem diversos exemplos de países onde o Estado tem uma abrangência muito menor sobre a sociedade do que no Brasil, que mostram que sim, é possível. Por outro lado, a gente não tem nenhum exemplo de Estado, ou melhor, de sociedade voluntarista. Claro, exemplo, quem quiser se basear em exemplos de vilarejos islandeses do século XI, tudo bem, mas eu acho um pouco complicado a gente partir de uma perspectiva como essa e buscar implementar no Brasil de hoje. Eu acho muito mais razoável a gente tentar olhar para os lugares onde o poder estatal foi checado, foi limitado, e buscar criar limitações institucionais ao poder estatal aqui. E outra questão muito séria é, se abolisse o Estado brasileiro hoje, de imediato, o que ia acontecer? A comunidade internacional ia simplesmente aceitar isso? Ou outros países aproveitariam o vácuo de poder e ocupariam o território brasileiro? E se fizesse isso em toda a América Latina, ou em todo o mundo, alguma organização se organizaria, porque existem incentivos para isso. A teoria da escolha pública mostra muito claramente que quando existem benefícios concentrados, em contraste com benefícios dispersos, como o nosso benefício de viver em liberdade, em contraste com o benefício de organizações de predarem nossa liberdade e lucrarem com isso, não há dúvida de quem ganharia. Vamos abrir para perguntas agora? Vamos fazer tipo uma para cada, ou tipo, quem tiver uma para os dois, mas acho que é mais legal se fizer uma focada para cada. Meu nome é André, eu sou um anarcocapitalista, eu sou naturalista. Minha pergunta é para o Fábio. Fábio, você defende uma veia mais gradualista, porém existem alguns exemplos históricos que mostram que um pouco o gradualismo ou o minarquismo meio que falharam durante os anos. Os Estados Unidos, por exemplo, no começo da sua história, era um país praticamente minarquista e o poder do Estado era praticamente pífio. Hoje temos um Estado gigantesco nos Estados Unidos e não só tem o exemplo dos Estados Unidos, mas tem outros países também, como o próprio Brasil. A minha pergunta é a seguinte, por que você defende?
Bom, minha pergunta é o seguinte, por que você defende ainda o gradualismo, sabendo que existem outros exemplos históricos que mostram que o gradualismo, de certa forma, falha, no sentido de diminuir o Estado ou acabar, digamos, eliminando o próprio Estado? Ao mesmo tempo que existem exemplos históricos que mostraram que o Estado sempre tende a aumentar seu poder sobre a sociedade, existem os únicos exemplos de liberdade, enfim, ainda que não a liberdade máxima que gostaríamos de ter, se deram em estados democráticos, democracias liberais, e hoje mesmo. Mas Estados Unidos especialmente, apesar de ser um estado quase minarquista, era um contexto muito específico. Quase metade da população era escrava. Eu não considero isso exatamente uma grande liberdade. As mulheres viviam uma situação de subjugação. A gente vive numa sociedade moderna, existem desafios diferentes, mas existem estados que estão numa situação muito melhor que a nossa. Eu não acredito em estado eficiente, mas eu acredito em estados que podem ser um mal menor frente a um mal imenso, que são estados paquidérmicos como o Estado brasileiro. E ao mesmo tempo que a gente tem exemplos de estados que avançaram sobre as liberdades, a gente tem exemplos de estados que foram limitados constitucionalmente, foram limitados justamente pela ação política e que hoje garantem aos seus cidadãos uma liberdade que nunca existiu em qualquer comunidade que tenha vivido sem Estado. A grande questão claro, eu como liberal, eu sou favorável à ordem espontânea, eu sou favorável à tentativa, sou plenamente favorável à abolição o máximo possível de monopólios para que a gente tenha uma competição, efetivamente, entre a tecnologia estatal e a tecnologia de mercado, mas eu não acho também que a gente deva jogar fora a criança com a água do banho. Eu acho que a gente deve ter uma perspectiva gradualista, porque como liberal, eu não acho que a gente deva ser nem revolucionário e nem reacionário, mas sim evolucionário. E acho que é isso que o gradualismo consiste. O algoritmo, ele simplesmente prega a utilização do mercado negro, criptomoedas e principalmente da abolição do Estado. Você não acredita que esse método é um método também gradualista, sendo que você precisa de uma grande população de massa para conseguir extinguir o Estado? Esse método não é um método gradualista por causa da ontologia dessa ação. A essência da ação agorista é uma ação anti-Estado. Ela deve violar várias legislações que deve ter por aí. A hora que você está sonegando através da criptomoeda, que é um ato belo e moral, é um ato anti-Estado. Embora eu não ache que é a melhor forma de fazer, se um vereador, um deputado, simplesmente cortar um imposto para sempre e não colocar nada em troca, é uma ação agorista no final das contas. O que eu sou contra é impedir o avanço da liberdade, dizendo que é importante manter a educação pública por um tempo, é importante manter a saúde pública por um tempo, e simplesmente negar que uma pessoa declare a sua secessão desse sistema. Então, se hoje eu declarar a minha casa como um território independente e alguém não deixar, essa ação é ontologicamente pró-Estado. E ver uma ação pró-Estado como algo que no futuro vai reduzir o Estado, não passa de uma forma liberal de hegelianismo. Hegel, Marx, todos esses caras achavam que ia chegar no Estado máximo e de repente ia virar uma sociedade sem Estado, sem classe. E os liberais acham a mesma coisa. Ações pró-Estado vão acabar com o Estado? Não vão. A única coisa que as políticas liberais vão fazer é destruir as elites locais, as elites empresariais, de forma que realmente o povo não veja, não consiga vislumbrar outra situação que não a dependência do Estado. Então vai se criar aquilo que o grande Etienne de la Boétie, servidão voluntária, falava. As pessoas vão se acostumar aos arreios, igual os cavalos. Primeiro eles não gostam do arreio, dão coice, e depois eles mastigam o arreio. Nós não podemos deixar que essa situação se perpetue. Ou isso se rompe, ou nós nunca vamos chegar na liberdade. E a democracia também não é o meio, porque a democracia tira um monte de tirano. Tem o tirano federal, tem o tirano estadual, tem o tirano municipal. E o Marcel Conche, um estudioso de La Boétie, dizia: quanto mais o oprimido é oprimido, mais ele quer se vingar do elo mais fraco na corrente e oprimir também. Então cria-se, através desse ciclo de opressão, uma cadeia de obediência. E a democracia só faz o povo pensar que ele é soberano e não é. Uma monarquia era menos pior. O Império Otomano, como é que judeu resolvia problema lá? Ia falar com o rabino. Como é que o cristão resolvia problema lá no Império Otomano? Ia falar com o patriarca. Como é que um judeu e um muçulmano resolviam um problema? Uma corte de arbitração. A hora que acabou o Império Otomano, entrou o nacionalismo turco, republicano, democrático, é o problema que nós temos no Oriente Médio hoje. A democracia trouxe guerra, a democracia trouxe pobreza, a democracia tem que acabar.
Tudo bem, prazer, Oscar, mas eu só queria fazer uma pergunta que é muito importante. Como a gente pode analisar a perspectiva gradualista como sendo um avanço, sendo que todo o paradigma dela liberal implica em si uma ideologia, um pensamento liberal como uma ideologia, e ela em si não seria, na verdade, um aspecto que seja propriamente de acordo com a realidade. Seria sempre algo pautado a um pensamento que nunca vai se concretizar na realidade. É sempre um prospecto a ser alcançado. Eu digo isso como conservador, porque o Kierkegaard faz essa mesma crítica ao pensamento liberal na obra dele, Política da Prudência. E por que a sua visão seria superior à do Paulo Cogos no aspecto de ser mais condizente com a realidade, sendo que ela poderia ser absorvida pela própria estrutura do Estado? Desculpa, por final, por que ela seria superior à perspectiva do Cogos, sendo que ela não poderia ser, vamos supor, assimilada pelo Estado e reproduzida pelo Estado? Eu acredito no liberalismo como filosofia política e também como convicção moral. Ou seja, eu sou um liberal libertário. Eu de fato acredito na expansão das liberdades e acho importante que as pessoas exerçam suas liberdades ao máximo possível que lhes for conveniente, desde, claro, não agridam a vida, a liberdade e a propriedade de terceiros. Porque eu acho que a perspectiva gradualista é superior à perspectiva fundamentalista, basicamente porque ela permite que as duas perspectivas atuem conjuntamente. Por outro lado, a decisão por abolir o Estado instantaneamente acaba com a perspectiva gradualista. Porque uma das grandes chaves do gradualismo é justamente o fato de que se permite que a sociedade vá entendendo, e que eu acho que é uma visão que deveria apelar muito mais aos conservadores, inclusive, a sociedade vai entendendo o seu próprio tempo, e isso é uma perspectiva até evolucionária, como eu disse, das instituições. As instituições vão criando a sua própria obsolescência, e o mercado, como a instituição mais importante, vai também tornando as instituições políticas baseadas na coerção inoperantes e obsoletas o quanto antes. Acho que esse é o grande ponto. Claro que a tua pergunta é uma questão até transcendental e tal, mas em poucas palavras acho que dá para resumir dessa forma. Só mais uma pergunta. Quanto à sua perspectiva agorista, como que eu já percebi sua perspectiva antidemocrática, graças a Deus, mas como que evitar que isso descambasse, por exemplo, o movimento Revolução Francesa, se você me entende, ou a situação do problema que a gente vive até hoje, 200 anos de opressão fundada por alguns franceses do Terceiro Estado e de uma elite que reprimiu ainda muito mais do que o próprio ancien regime. Como você poderia dizer sobre isso? Essa é uma excelente pergunta. A pergunta dele foi sobre como evitar, que o Estado voltasse e acontecesse uma coisa semelhante à Revolução Francesa. Uma revolução que prometia liberté, égalité, fraternité, e foi o maior banho de sangue já visto na história, né? Essa Você vê, por exemplo, o Burke. O Edmund Burke era um grande crítico da Revolução Francesa, com muita razão. E ao mesmo tempo ele era um entusiasta da Revolução Americana. Por outro lado, tinha um reverendo na Inglaterra que chamava Richard Price. E ele elogiava a Revolução Francesa logo no comecinho, dizendo que agora sim vai ter liberdade, eles têm uma proposta para criar um novo homem, para criar um homem adaptado à liberdade, através de um processo político, é claro. Agora pense o seguinte, o reverendo inglês vendo a Revolução Francesa, lá no seu mosteiro, lá na sua paróquia, ele não estava vendo o que estava acontecendo na França. Da mesma forma que o povo aqui, nós, não conseguimos ver os meandros políticos. Mas mesmo assim ele depositou fé num processo político que descambou num banho de sangue, seguido do Napoleão, seguido do Segundo Império e assim por diante. Um monte de guerra. E o Burke cometeu a mesma ingenuidade. Ele colocou fé na Revolução Americana, simplesmente porque eles tinham uma conversa menos reformadora, menos progressista, mas também baseada numa Constituição que é uma ferramenta top-down. Uma Constituição, ela é imposta ao povo. O que aconteceu aqui? Não havia, em nenhum momento, nem na Revolução Francesa, nem na Revolução Americana, a ideia de soberania individual. Era sempre um projeto imposto de cima para baixo. A própria Revolução Americana, ela interditou todo o pensamento reacionário para mim é elogio, né?
no bom sentido que havia, por exemplo, nas cartas de Catão. O pessoal que era os pré-revolucionários. Os pré-revolucionários falavam, não, tem que ter soberania individual. O poder não pode emanar de um soberano. O poder simplesmente não tem que existir, tem que ser soberania individual. Cada cidadão vai ser um policial em si, fiscalizando qualquer um que queira acumular poder. Quando veio a Convenção de Filadélfia, eles implantaram uma Constituição. Agora, a soberania não é mais do indivíduo, a soberania é das pessoas que controlam a Constituição, que interpretam a Constituição. A 10ª emenda da Constituição, que está no Bill of Rights, diz: o poder do Estado, da União, não pode atropelar a Constituição. Isso aconteceu nos Estados Unidos? Não! NSA, Patriot Act, as guerras todas, óbvio que não aconteceu. Os juristas bons, libertários, sempre falavam que isso ia acontecer. Enquanto não tiver uma ideologia de soberania individual, sempre o poder vai ser ocupado pelos piores. É isso que o Roca fala, a democracia sempre elege os piores, porque as pessoas de bem estão trabalhando, as pessoas de bem estão estudando, as pessoas de bem estão interagindo com as outras pacificamente. Uma instituição que vive do roubo, da expoliação e da exploração do ódio e da cisânia entre as próprias pessoas, só pode atrair gente ruim. O Henry Adams falava, a política nada mais é do que a exploração dos ódios. Como é que alguma coisa boa vai brotar da exploração dos ódios? Então, simplesmente, quando nós reagirmos, enxergarmos o que a política é, que é roubo, opressão, é estupro, é assassinato, que nós vamos nos livrar dela. E, basicamente, é isso. Boa noite. Meu nome é Jonathan. Queria fazer uma pergunta para ti. Acho que foi você que falou sobre a independência, institutos independentes, criação de institutos independentes. Foi você... Mas independentes de quê e a que nível é essa independência? Você também falou você citou o Império Otomano, né, como um parâmetro dessa liberdade entre as relações, mas eu acho que é bem complicado você citar, por exemplo, um Estado que massacrou milhões de armênios e que tomou a Catedral de Santa Sofia da Santa Igreja Ortodoxa Grega e não devolveu até hoje. Esse é um problema, um Estado que tomou a maior basílica cristã e não devolveu até hoje, né? Eu acho que é complicado você citar um Estado desse como um parâmetro de liberdade. Mas eu queria perguntar essa questão de institutos independentes. Esses institutos são independentes de quem? E como, a que nível de independência? O Jonathan perguntou duas coisas. Quando eu citei institutos independentes, ele quer saber independente em relação a quê? Em que consiste essa independência? E a outra foi uma crítica. Ele falou que quando eu citei o Império Otomano, eu citei um Estado, um império, que cometeu o genocídio armênio, que roubou propriedade religiosa de outros, né? Santa Sofia. E por que eu citei esse Estado? Eu não estou de nenhuma forma elogiando o Império Otomano, porque o Império Otomano é um Estado que cometeu barbáries, inclusive, e não é isso que eu estou elogiando. O que eu estou dizendo é que no Império Otomano, ele não se intrometia no sistema jurídico local individual. Então havia um sistema jurídico lá chamado Millets. O Império Otomano é um lixo. A Turquia, que veio depois com a Ataturk, é ainda pior. Mas o fato é que o sistema jurídico independente que havia no Império Otomano, ou eu poderia citar o Zoltan, que havia na Islândia, ou eu poderia citar o sistema poderia citar o kibbutz também, poderia citar o sistema somaliano, onde os líderes das tribos locais decidem. Poderia citar qualquer coisa que se aproxime de uma justiça descentralizada. Ela seria superior a uma justiça centralizada. O common law, que não é perfeito, é superior ao corpus juris civilis dos romanos. Esse é o exemplo que eu dei, não estou elogiando império nenhum. Quanto à independência dos institutos, é independente em relação ao pensamento mainstream. Antônio Gramsci foi um grande intelectual italiano que pensou o seguinte: ele pensou o seguinte, mais ou menos naquela tendência que o Osterman falou, não dá para acabar com o capitalismo só com a revolução nos meios de produção, como queria Marx. O mercado realmente vai superar isso. Tem um jeito de acabar, é destruindo os princípios basilares da civilização, a família, a igreja e o pensamento independente, o raciocínio. O que é independente? É o indivíduo pensando por si mesmo.
É o indivíduo vendo o que você falou, e refletindo sobre isso. E é isso que o Gramsci quer acabar. Doutrinação. Doutrinação nas escolas, doutrinação no meio acadêmico. Você nunca vai ver um cara da nossa posição, não precisa nem ser da minha. Você dificilmente vai ver um cara da posição do Fábio chegar a reitor de uma universidade pública. Não vai acontecer. Então não adianta querer entrar lá dentro e mudar. É preciso colocar o sistema acadêmico que está tomado pelos intelectuais orgânicos. Orgânicos de quem? Orgânicos do governo. E colocar para escanteio. Falar o seguinte, vocês dessa universidade pública não valem nada. Nós vamos discutir aqui agora. Nós vamos entrar aí no meio. Então isso é o conceito de intelectual orgânico. É um soldado cujas armas são teses, são canetas, são papéis. Eles defendem o Estado. É por isso que você vê o Tomás Piketty, por exemplo. Quem é o Piketty? É um picareta, um charlatão, que sabe menos economia do que a minha cozinheira, que ela sabe administrar os ovos ali no leite, né? E que vem falar em como acabar com a desigualdade social, dando mais poder na mão de uma elite política. É um gênio com J, né? Esse cara faz sucesso. Um cara como Joseph Salerno, que eu considero o maior economista vivo hoje, ninguém conhece. Então, só a independência desses intelectuais orgânicos pode trazer de volta um debate justo, um debate racional. É isso. Só, já que ele respondeu 3 perguntas aí, numa tacada, eu acho que é importante também a gente reposicionar o debate aqui. O debate é abolição imediata contra a abolição gradual, e não a abolição gradual contra uma defesa retórica da abolição imediata, ao mesmo tempo que se convive com mecanismos agoristas, como tu bem disseste, criptomoedas, etc., e se vai dilapidando o poder estatal. Isso é o que eu defendo. Eu defendo que a gente tenha, assim, desobediência civil, o máximo possível, que a gente tenha, assim, criptomoedas, formas de contornar o poder estatal. O grande ponto aqui é que tu defende a abolição do Estado para amanhã. Não, ontem. Porque hoje não dá mais tempo, né? Hoje já acabou o horário comercial. Quer dizer, tem que ser segunda-feira, porque o burocrata só vai estar lá. Pelo menos a jaquetinha dele vai estar lá segunda-feira, 9 da manhã. Então, a abolição do Estado para segunda-feira, 9 da manhã. É isso? 8h30, vai. 8h30 os caras não estão lá ainda, velho. Tem que ser notificado, tem que receber, tem que devolver assinado para protocolar no cartório. Tem que isso aí, cara. Falei assinado no cartório? Cartório privado. Vamos mais uma. Peraí, vamos o que não tem perguntado ainda. Oi, a minha pergunta vai para o Cogos, é o seguinte, a gente percebe que as pessoas que defendem o Estado, né, uma das coisas que eles mais defendem é que o Estado cuide da segurança, certo? O Estado tem que cuidar da segurança de todos e tudo mais. Então, que o Estado, uma das coisas que as pessoas que mais defendem a existência do Estado é que o Estado cuide da segurança, né? Você não acha que se a gente tivesse para amanhã, por exemplo, uma revolução anti-Estado, isso ia causar um caos social momentâneo muito grande, talvez incontrolável, talvez pior do que a Revolução Francesa e tudo mais, porque as pessoas elas iam se sentir no direito de estar sem polícia e, por exemplo, tentar pegar os bens uns dos outros, e isso ia causar um caos social momentâneo muito grande e que seria prejudicial para todos? Henrique. O Henrique perguntou o seguinte: se acabar com o Estado hoje, ou amanhã, e então acabou o exército, acabou a polícia, acabou todas as instituições que supostamente mantêm a ordem, não seria o caso de haver um caos na sociedade, uma anarquia no mau sentido, como se fosse o banho de sangue da Revolução Francesa? A resposta é não. Pelo seguinte: primeiras considerações, o Estado não provê segurança, o Estado não provê ordem, o Estado provê desordem. Primeira coisa que ele faz é desarmar o povo. É tirar os meios que o povo tem de se defender. É tirar os meios de buscar uma proteção especializada. É tirar os meios de procurar um arbitrador por uma questão judicial. Então essa é a primeira coisa que o Estado faz. A segunda é centralizar cada vez mais os processos decisórios de segurança. O resultado disso é que praticamente toda a Força Aérea brasileira está em Brasília, protegendo bandido. Não estão na Amazônia, não estão aqui. Também, protegendo o quê? A fronteira. Fronteira contra quem? Uma hora... Vocês entendem, então, que o inimigo... As forças especiais, batalhão de forças especiais, está todo em Brasília. Então, praticamente, o Exército e a Força Aérea estão protegendo os políticos e não estão protegendo o resto.
Cadê o meu dinheiro para eu contratar uma empresa de segurança? Não tem, porque 40% é imposto. Como é que eu vou fazer então? Não dá. Agora, se acabasse tudo isso, não haveria uma revolta, um caos, ia ser pior ainda, pelo menos o Estado mal e mal protege. Não é verdade. Pelo seguinte, você está vendo, ao fazer essa pergunta, o Estado como uma figura abstrata, um leviatã robesiano. Mas, na verdade, aqueles que compõem o Estado, pelo menos nominalmente, é o seu Zé, soldado da PM, é o João, fuzileiro naval da Marinha. O que aconteceria com esses caras durante a Revolução? As pessoas têm o maior interesse, as pessoas normais, não os psicopatas que vão para a política, as pessoas normais têm o interesse na sua própria proteção muito mais do que no ataque. Obviamente, esse tipo de incentivo do mercado muito rapidamente iria alocar esses recursos policiais, militares, que estariam momentaneamente sem função, para a função de defesa. Então o fuzileiro naval ali está desempregado. E agora? Agora a comunidade se organiza com muito medo do que pode acontecer, e o medo é saudável, e contrata esse cara para fazer a proteção ali da comunidade, da localidade. Sem imposto, sem banco central, para socializar os custos de uma hipotética agressão, muito provavelmente teria paz mais do que tem hoje. Porque na favela, por exemplo, quem é que julga um assaltante, um estuprador? É o PCC. O PCC não é a ideia de um protetor que nós gostaríamos de ter. Num livre mercado, uma pessoa muito mais honrada do que um desgraçado do PCC proveria esse serviço. Ainda assim, a proteção do PCC surgiu ali para preencher o próprio vácuo do Estado. Na verdade, o PCC e o Estado se locupletam um ao outro. Justamente porque não existe concorrência no ramo de defesa. Se houvesse uma destruição do Estado, a concorrência no ramo de defesa ia ser imediata. Você agora está imediatamente livre para contratar o serviço de segurança que você quiser. E assim seria feito. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Na África, por exemplo, o pessoal vai explorar diamante no rio. Rapidamente, mercenários das antigas guerras tribais foram contratados para proteger ali a logística dos diamantes. É quase imediato. Tem problema ali na Holanda, rapidamente eles pegam os vigilantes noturnos, a ronda noturna. Tem inclusive uma pintura do Rembrandt chamada Ronda Noturna, que são cidadãos voluntários que se organizaram para se defender. Ia ser perfeito? Não. Ia morrer gente? Ia. Mas não ia ser esse caos que você está pensando, porque não ia ter uma estrutura política para eu me arriscar para apoderar. Não ia? Não, porque se tivesse... Mas será que da própria ordem espontânea não emergiria uma estrutura política que não chamemos de Estado, chamemos de qualquer outra coisa? Chamemos de... Enfim, uma estrutura política... Veja bem, estrutura política não necessariamente é algo que tenha uma constituição escrita, que tenha uma sede em Brasília, que tenha um presidente eleito. Mas estrutura política é um fruto da convergência de interesses e que decidam exercer o monopólio da força sobre determinada região. O que impediria isso? Tem uma coisa que impediria. Tem várias teorias de por que o Estado surgiu. Uma delas é muito simples. Oppenheimer fala, vem um cara com um machado, fortão, fala, eu sou o Estado aqui, eu mando aqui, acabou. É muito simples. Ou melhor, é simplório. A teoria do Hoppe faz mais sentido. Existia nos primórdios um líder ali, um chefe de tribo, um xamã, um cacique, que seja, que exercia a função de justiça, um arbitrador privado. As pessoas eram livres para escolher um arbitrador privado. Houve em algum momento da história a situação em que as pessoas não queriam essa arbitração privada e elas não foram livres para escolher. Nesse momento o Estado surge. Só tem um jeito de impedir que isso surja. É nos munirmos da ideia de que a soberania individual é inviolável, de que o indivíduo é uma peça soberana em si mesmo. Enquanto não houver essa ideia, vai haver Estado sim. Não, perfeito. Obviamente, eu imagino que a maioria aqui converja com a ética libertária. O problema é, a imensa maioria do Brasil, como eu citei antes, não concorda com essa ética. Ou seja, e por um dilema de ação coletiva, existiria um incentivo muito grande para as pessoas se deixarem levar por alguns que começam a dianteira e falassem, não, eu provejo a defesa de vocês, eu provejo o serviço tal, em troca somente de uma módica quantia. E aí surgiria um outro Estado, provavelmente pior, porque não teria passado por esse processo histórico de evolução até. Eu acho que o Estado moderno é uma evolução do Estado absolutista, talvez tu discorde. Mas, assim como eu acho que o Estado otomano era um Estado melhor do que o Estado turco, talvez, enfim. A Turquia é uma democracia que acabou se deturpando. Mas meu problema com o argumento de que a democracia é um Deus que falhou é o fato de que, em primeiro lugar,
Quem disse que a democracia é um deus e deve ser endeusada? A democracia é meramente um regime de governo. Como tal, ela é meramente uma maneira de se tomar decisões. Eu tendo a crer, com base na experiência humana, da qual eu tenho conhecimento, pelo menos, meu conhecimento obviamente é limitado, mas eu tendo a crer que a democracia é a forma menos ruim de se tomar decisões políticas que têm que ser tomadas de alguma forma. Querendo ou não, decisões políticas vão ter que ser tomadas. Pode ser um grupo pequeno, pode ser uma pessoa, podem ser 2 pessoas. Eu prefiro que seja a maior quantidade possível de pessoas e que as decisões sejam sobre coisas realmente muito fundamentais, ou seja, que as decisões do dia a dia de cada um, que roupa eu vou usar, que cerveja eu vou tomar, qual produto eu vou consumir, com quem eu vou me casar, que substância eu vou consumir, com quem eu vou comerciar, essas são decisões privadas. E a gente deve ir buscando, como eu disse antes, a obsolescência cada vez maior e a expansão cada vez maior da liberdade. Mas eu acho que o que a gente tem hoje é um avanço muito grande em relação ao que a gente teve ao longo da humanidade. A história da humanidade é uma história de opressão. E não é a história de opressão de alienígenas sobre a raça humana. É a história de opressão de humanos sobre humanos. Humanos que agiam a partir de um poder arbitrário. E as grandes narrativas, os grandes exemplos de exercício da liberdade se dão em regimes onde o poder arbitrário foi limitado. E é esse o exemplo de diversas nações mundo afora. Podem não ter um sistema perfeito, a gente pode citar vários. Nova Zelândia, Suíça, Austrália, mesmo os Estados Unidos, quem quer que tenha viajado para lá, fica claro o contraste entre a liberdade que o americano médio tem e a liberdade que o brasileiro médio tem. Eu ficaria muito feliz se no Brasil a gente tivesse a liberdade que o americano médio tem. Obviamente eu não me contentaria somente com aquilo. Eu seguiria empurrando para mais e mais liberdade. Mas eu acho que hoje, simplesmente jogar fora todas as instituições que a gente tem, que foram conquistadas a ferro e fogo, a sangue, suor e lágrimas, especialmente num país com uma cultura patrimonialista, num país estatista, num país arcaico, seria uma temeridade. Eu queria perguntar pro povo. Todo mundo pergunta. Ninguém se interessa. Queria partir, vamos dizer que aconteceu o Ancapistão. Aconteceu. Só que, quando falamos do Ancapistão, acontece o seguinte, a ordem social, a relação entre os indivíduos, culmina por novas leis para estabelecer uma relação entre os indivíduos e não ter um problema ali. E outra, vocês falam que tem um voluntário que ele seria o representante de tudo aquilo. Por que isso não culminaria num novo Estado? Ramon. Tá, o Ramon perguntou o seguinte: numa sociedade anarcocapitalista, libertária, sem Estado, as pessoas vão acabar escolhendo ali os seus arbitradores privados, uma elite natural. E a pergunta dele é por que isso não culminaria num novo Estado? A resposta tá... Tua mãe tá pedindo pra falar mais alto aí, cara. Mais alto? Por que isso não culminaria num novo Estado? Pelo seguinte, se as pessoas são livres para escolher, elas vão escolher aquele que oferecer um serviço de maior qualidade e menor custo, desde que elas possam manter os custos privadamente, ou seja, desde que elas não possam socializar os custos. Assim sendo, vão emergir bons arbitradores no mercado, com boa reputação, sendo que se a decisão deles for injusta, a concorrência entre as agências vai permitir que outras agências questionem, até que o custo de ficar recorrendo supere o custo de aceitar uma decisão que não é perfeita e aquela decisão seja a decisão válida. É perfeito? Não, porque aqui é a cidade dos ímpios, a cidade de Deus é lá em cima. Mas é um sistema de mercado que vai corrigindo os seus erros, teoria dos sistemas. É um sistema onde as pessoas podem finalmente fazer uma escolha individual. Bem diferente da democracia. Porque numa democracia, que é o pior sistema de governo possível e imaginável, pior ditador absolutista do mundo, é menos pior que a melhor democracia, só para deixar claro isso aqui. Numa democracia, os custos são socializados. E pior, cada um dos seres humanos que habitam dentro de uma democracia vê o outro como inimigo.
Então o aposentado vê o jovem como inimigo, o jovem vê o aposentado como inimigo. Isso quando não começa aquele social justice warrior, a colocar minhoca na cabeça, aí a mulher vê o homem como inimigo, o branco vê o negro como inimigo, aí vira isso que nós estamos vendo aqui, né? Por que que isso acontece? Porque numa democracia, os grupos com mais interesses escusos, os grupos que não conseguem competir no mercado e vão então se dedicar ao lobby, se organizam e vão até o governo e pedem as mamatas e o governo dá, porque isso interessa para o governante individual. Ele não é um rei, ele é uma porcaria de um democrata. E esse porcaria, esse lixo desprezível que é o governante de uma democracia, vai simplesmente pegar o dele e ir embora. Coisa que um rei teria mais pudor em fazer, porque o rei encara o país como propriedade privada dele, que vai passar para os filhos. É um sistema dinástico. Ele não vai dilapidar o capital da mesma forma que um zelador democrático vai fazer. Então vai surgir esse jogo de interesses, esse rent seeking. Enquanto isso, o que o Zé Mané, que tem uma vendinha lá na esquina e trabalha todo dia das 7 da manhã às 7 da noite, vai fazer? Não vai fazer nada, ele vai se lamentar. Ele vai abrir o jornal e vai falar, caramba, olha as decisões que eu estou tomando. Né? Porque numa democracia o povo acha que é ele que está tomando a decisão. E não é. Quando o Luís XIV disse o Estado sou eu, o Estado sou moi, ele tinha razão, o Estado era ele. Agora, quando o povo fala o Estado somos nós, dá vontade de falar, acorda, imbecil, o Estado é o Estado, não é você. E a democracia tem esse efeito. É isso. A questão é... Eu acho que essa opinião de que qualquer Estado, um Estado absolutista é superior ao Estado democrático, ela é contrariada pelas multidões de pessoas que ao longo da história deixaram Estados absolutistas ou Estados autoritários em busca de Estados democráticos. Assim como pessoas de Estados inchados, Estados ineficientes, deletérios das liberdades individuais, deixaram seus Estados para ir para Estados liberais, democracias liberais. Esse é o fluxo muito claro ao longo da história. E quando a gente fala do Estado, por mais que não sejamos nós, eu não sou mandatário de nenhum cargo público, o Estado são pessoas que estão lá, são seres humanos que atuam de acordo com os incentivos que lhes são dados. Então eu acho que é muito mais importante a gente tentar moldar os incentivos para que mesmo as pessoas erradas façam as coisas certas, do que simplesmente ficar reclamando e falando que não, o Estado não sou eu, o Estado não me representa, e simplesmente ficar com um pensamento positivo, desejando que o Estado evapore, que ele não vai evaporar. O que vai acontecer se a gente participar o máximo possível, claro. Não estou novamente dizendo que todo mundo tem que participar. Acho que quem tem interesse, mas acho que todo mundo que acredita na liberdade deve atuar em prol da expansão da liberdade, em prol da redução. Daí cada um, obviamente, deve encontrar seu caminho. Alguns vão encontrar seu caminho na via política. Outros vão empreender, vão ganhar dinheiro e cuidar das suas próprias vidas. O que é lindo, é belo e moral, obviamente. A gente precisa de gente que crie riqueza. Mas a gente não pode simplesmente virar as costas para a política. A gente não pode fechar os olhos e fingir que a política não existe. A gente pode até querer esquecer da política, mas tenho certeza, a política não vai esquecer de vocês. E os políticos não vão querer esquecer de vocês. Então é melhor que a gente tenha lá pessoas que compreendam isso e compreendam que a política e a coerção estatal deve ser limitada ao máximo, do que a gente permitir que o status quo não só se mantenha, como expanda seu poder. E é em prol disso que eu atuo no meu dia a dia. Enfim, é basicamente isso. Eu sou criador da página Capitalista Morena e eu abri dentro da página para as pessoas perguntarem para alguém. E a Andréa Graziano mandou para o Fábio: o que você o que você acha do voto facultativo? O que você acha do voto facultativo? Voto facultativo é medida gradualista de efetiva diminuição do Estado? André Graziano perguntou aqui na página. Obviamente sou favorável ao voto facultativo. Acho que se o voto é um direito, ele obviamente não pode ser tratado como um dever. Eu acho que o voto facultativo não é por si só uma medida que diminua o poder do Estado. Mas acho que ele pelo menos rearranja os incentivos na hora de votar. Hoje a gente sabe que Brasil afora se compra e vende votos de uma maneira muito fácil. O voto facultativo, já que a pessoa já tem que votar,
muitas vezes ela simplesmente fala, vou votar no cara que me deu outra coisa, me prometeu outra coisa. Acho que uma grande vantagem do voto facultativo, além do fato de ser muito mais moral do que o voto obrigatório, que é imoral, o voto facultativo aumenta o preço do voto para quem vai votar. E, consequentemente, acaba aumentando, inclusive, o preço de venda do voto. Então, na melhor das hipóteses, ou melhor, na pior das hipóteses, isso dificulta o trabalho de políticos desonestos e corruptos que querem comprar votos. Não, o comentário é o seguinte: o voto não deve ser nem obrigatório e nem facultativo. O voto deve ser proibido. É crime. Eu acho que a morte do... Eu defendo o voto voluntarista e voluntário. O voto nada mais é. O voto nada mais é do que a exploração de propriedade privada por não proprietários. Essa é a definição de voto. Então, que direito eu tenho de votar alguma coisa que vai afetar a propriedade dele ou dele? Nenhum! Nenhum! Você vota num sujeito que você acha, não sei por que você acha uma coisa dessa, que ele vai chegar lá e vai mudar tudo pra melhor. Maravilha, né? Parafraseando o Príncipe de Salinas e o Leopardo. A mudança que você vai fazer vai ser a mesma porcaria, mas pior. Não é com essas palavras, mas mais ou menos isso. Por que isso? Porque nós temos que aprender alguma coisa com a morte de Sócrates. O Sócrates usava a razão, usava a argumentação, o método socrático, para convencer generais, políticos. E aí ele convenceu? Não. Esse Sócrates aqui tá me enchendo o saco, você bebe esse curta aqui e morre, filha da mãe. Pronto. É isso que o Estado faz. 2.500 anos atrás. É a mesma coisa, a ação humana não mudou nesses 2.500 anos. É a mesma coisa. Quem acha que os princípios perenes mudam é marxista, é frankfurtiano. Não, mas as instituições políticas não evoluíram. Evoluíram pra pior, ficou muito pior. Eu acho que hoje as instituições políticas são piores do que 2.500 anos atrás. Há 2.500 anos atrás não tinha União Europeia, não tinha 700 bases americanas espalhadas pelo mundo. Ninguém jogou bomba atômica em ninguém. 80% da população de Atenas era escrava. E hoje é 100%. 100% é escravo. Me refutou aqui, ó. Me refutou aqui, ó. Fala aí. Não existia tanque há 2.500 anos. Não tinha tanque, Não tinha Vamos fazer tanque. mais uma pergunta aí. Pergunta mais direcionada ao Kogos. Muito do que ele apontou... Tá, desculpa. Beleza. Muito do que você apontou com relação a questões até de mudança de moral pela sociedade, falando muito uma base, digamos assim, até um pouco conservadora, você falando de família, falando de religião. Bem, você falando do algoritmo, o algoritmo ele é basicamente indo contrário ao que muitas pessoas, não só no Brasil, no mundo, consideram como moral. Nós tivemos agora o caso mesmo do Japonesa Federal, uma grande página liberalista aqui de São Paulo, o ILISP, publicou defendendo, entre aspas, não ele, mas a atitude que ele tomava, e ela foi severamente atacada por próprias pessoas que concordam com a visão do ILISP. Eu mesmo perdi muito tempo discutindo com colegas meus que se consideravam ANCAPs, ou se consideravam mais liberalistas sobre esse tema. Então eu te pergunto, nessa nossa sociedade, você acha que o algoritmo realmente tem condições de mudar algo? Só o algoritmo? Por a gente ter essa mentalidade quase que totalmente conservadora, não importa seja de direita ou de esquerda, na hora que fala desse tipo de questão, todo mundo vira conservador, tem que respeitar a lei. Você realmente acha que o algoritmo consegue mudar isso? Eu vou dividir essa pergunta em duas, então. Uma é se o algoritmo seria suficiente para chegar à liberdade, e outra seria sobre a moralidade do algoritmo. Como é que as pessoas vão encarar a moralidade, por exemplo, do contrabando, da sonegação, esse tipo de coisa, né? Bom, existe uma coisa, um fenômeno que acontece toda vez que existe um Estado, que é uma dissonância cognitiva moral. Se eu fizer o seguinte aqui, Misa, tem gente passando fome aqui, passa grana. Todo mundo aqui vai achar imoral, certo? E é uma coisa completamente imoral. Mas se o Estado faz isso, tudo bem. E mais, se o Estado faz isso tendo sido eleito, é uma coisa linda, né? Pra mim é pior, pra mim é covardia.
Então as coisas que o Estado faz, por exemplo, se eu estiver vendendo aqui, vamos trocar isso aqui por isso aqui, e chegar ele e falar, não, esse comércio não vai acontecer porque eu não quero. E você não quer por quê? Porque eu escrevi isso num pedaço de papel. As pessoas vão achar que ele é louco, vão achar que ele é um psicopata. O Estado faz exatamente isso. A proibição do contrabando é exatamente isso. Eu compro um produto, vou vender barato para os pobres, vou ajudar a elevar o nível de vida dos pobres, e o Estado não deixa porque o Estado tem tanques. O tanque tem que ser meu, não do Estado. O que é isso? É uma dissonância cognitiva moral. Então o que nós temos que fazer as pessoas entenderem? A moral é absoluta. Existem duas maneiras de chegar a essa conclusão. Um ateu, como Stephen Molyneux, vai raciocinar e vai chegar à conclusão de que existe um comportamento moral preferível. É preferível que as pessoas não se agridam sistematicamente, coisa que o Estado faz. Eu, como religioso, como católico, acredito que existe a moral divina. Deus criou o homem com essa natureza moral e ela tem que ser respeitada porque é o plano de Deus. Seja lá qual for a sua via, católico ou ateu, existe uma moral absoluta. E nós não podemos nos deixar enganar por essa dissonância cognitiva moral, onde as pessoas acham que os piores filhas da mãe da humanidade, que são os políticos, conseguem emanar moral. Como é que o pior tipo de gente rabisca um papel e aquilo é a moral? Agora, se o agorismo é suficiente, eu diria que num primeiro momento ele é suficiente para que mais recursos fiquem em mãos privadas e menos no Estado. Isso é útil, é bom que o inimigo tenha menos recursos. Mas não é suficiente. No campo ideológico é preciso continuar a luta libertária para convencer as pessoas a serem intransigentes, radicais, brutalistas, anarcocapitalistas, o nome que vocês quiserem dar. Mas é preciso convencer as pessoas do problema que é o Estado, o problema moral que é o Estado, a ineficiência do ponto de vista econômico que é o Estado. Então é uma batalha ideológica também, não só de você sonegar o seu impostinho ali, que é maravilhoso, mas de convencer as pessoas com argumentos éticos e econômicos. E tem uma outra via que pouca gente defende, mas eu não tenho o menor pudor em falar aqui, que é essa aqui. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que fazer isso aqui. Nós vamos ter que enfrentar o Estado na porrada. Eu espero que isso não seja necessário porque inocentes morreriam. Eu espero que o Etienne de la Boétie esteja certo. Ele fala que o Estado é uma fogueira e se você não botar lenha, a fogueira apaga. Mas não é assim que o Estado funciona. Por exemplo, tinha uma cidadezinha lá na Guerra do Peloponeso. Guerra do Peloponeso era Atenas brigando com Esparta. E ela falou, pessoal, eu sou neutra, não tem nada a ver. Atenas foi lá e ocupou a cidade. Aí a cidadezinha falou, mas por que isso? Porque eu tenho um exército maior que o seu. Enquanto o Estado tiver o monopólio da violência, só tem um jeito de combatê-lo. É quebrando o monopólio da violência, ou seja, nós vamos ter que ser violentos na hora. Complementando isso aí que tu disseste, o grande problema em adotar somente um caminho, o caminho agorista, e abdicar da luta política é justamente esse. Porque a gente vai estar lá no nosso ativismo, convencendo as pessoas a usarem criptomoedas, a sonegarem, e aí o Estado vai fazer o quê? O Estado vai na tua casa. Ou tu acha que eles vão simplesmente ficar quietos, assistindo, tu corroeres o poder deles? Não é o que vai acontecer. Não é o que historicamente acontece com os inimigos do Estado. E é por isso que a gente tem que ter pessoas imbuídas da mentalidade correta na política, limitando o poder estatal. Para até que a gente chegue numa situação, finalmente, algum dia, espero que mais cedo do que tarde, a gente possa ter uma liberdade máxima e possa deixar que a vontade individual prevaleça sobre a vontade coletiva. Só uma pergunta. Diga, duas até. Se você acha que o Estado vai simplesmente agir em todas as esferas a ponto de impossibilitar o agorismo, por que você acha que ele vai permitir que aconteça uma espécie de agorismo político dentro dos seus próprios seios? É muito mais irreal o que você está falando. Não, justamente pela perspectiva gradualista. Quanto mais pessoas imbuídas dessa mentalidade que o Estado é um mal que deve ser reduzido, menor vai ser a possibilidade daqueles que estão no poder do Estado de limitar as liberdades individuais. E a gente consegue ver isso na prática. Países que têm mais atores políticos, têm mais gestores públicos com uma mentalidade pró-mercado e não uma mentalidade pró-Estado, são países que têm mais liberdade, isso é óbvio. Isso é o que a gente vê mundo afora. Por outro lado, países que têm menos gestores públicos e atores políticos defensores das liberdades individuais são países que acabam virando totalitários. Porque a dinâmica do Estado é essa, de se expandir cada vez mais se não for limitada, se não for checada. E isso está defendendo é simplesmente que a gente abdique, como aconteceu na Venezuela, como eu citei aqui antes. Isso é muito perigoso. Como é que o comunismo soviético acabou? O comunismo soviético acabou justamente porque as pessoas viram o lixo que é o comunismo.
Quantas milhões de pessoas morreram para que isso tivesse acontecido? Quantas milhões de pessoas vão morrer na fila do SUS? Quantas milhões de pessoas vão morrer por causa de desarmamento? Gorbachev tem uma participação importante nisso também, né? Yeltsin também e tal. Mas o ponto fundamental é que, claro, a União Soviética ruiu porque o socialismo é impossível. O cálculo econômico na comunidade socialista é impossível. O socialismo é inviável, o socialismo contém o fruto da sua própria falência em si mesmo, é óbvio. A única coisa que o Gorbachev fez foi impedir a separação da Chechênia, que está tendo problema de terrorismo agora. O político só entra para estragar a festa. A história da humanidade, de certa maneira, contrapõe esse argumento, na verdade. A história da humanidade? A história política da humanidade, especialmente, contradiz isso. Que o político só entra para estragar a festa? Não, exatamente. A gente tem diversos exemplos ao longo da história de países que se reformaram. Como é que é? Nova Zelândia, mesmo Estados Unidos. Como é que é? Cara, enfim, não precisa nem viajar para esses lugares, mas olhem qualquer documentário, olhem qualquer relatório sobre o nível de liberdade usufruída nesses países. Vocês acham que essa liberdade surgiu do nada? Essa liberdade foi uma evolução da própria sociedade e uma evolução das instituições políticas. Por outro lado, eu nunca vi nenhuma sociedade que abolisse o Estado e tivesse liberdade. E ao longo da história, qualquer sociedade de massa nunca teve a possibilidade de subitamente atingir liberdade por meio da implosão do Estado. O que se viu, na verdade, inclusive, acho que citaste a Somália aqui, é um exemplo interessante, inclusive, né? Eu, pessoalmente, não gostaria de viver na Somália, não sei se vocês... Eu preferia viver na Nova Zelândia do que na Somália, pessoalmente. Mas aí é uma questão de cada um. Eu não vejo, no entanto, um grande fluxo imigratório para a Somália. Em compensação, se vocês ligarem para um consulado neozelandês, vocês vão ver que tem uma fila de espera muito grande de pessoas querendo migrar para lá. Vamos botar alguém que não tenha perguntado ainda. Por favor, vamos dar... Na sua opinião, imposto é roubo? Imposto é roubo, é a pergunta dele. Todo mundo ouviu? Imposto é roubo? Todo mundo ouviu a pergunta? Imposto é roubo? Sim ou não? Filosoficamente é óbvio que imposto é roubo. Imposto é a tomada de recursos alheios de forma ilegítima. Complicado. Vamos dizer assim, hoje eu tava no Uber e eu ouvi no rádio que a Receita Federal tinha apreendido 10 toneladas de mercadorias contrabandeadas. Aliás, vejam que interessante a expressão que a repórter usou. A Receita Federal resgatou 10 toneladas de mercadorias num centro popular de compras no Brás. Acho que era no Brás. Obviamente isso é um absurdo. A Receita Federal roubou essa mercadoria dos seus proprietários. Mas eu não vou defender publicamente sua alegação. Só uma coisa. Entendam como quiserem. Eu não vou defender publicamente sua alegação. Só uma coisinha. Vocês conhecem o meme do Velociraptor lá? O Filosiraptor? Se imposto é roubo e você defende a manutenção, pelo menos temporária, de serviços públicos, você defende o roubo? Não defendo. Não significa. Próxima pergunta. Meu nome é Eduardo, eu queria perguntar, minha pergunta vai para os dois. Eu estou começando a política agora, aprendendo tudo aí, vim aqui para aprender bastante com vocês. Entendeu? Eu sou do bairro de Itaquera, Zona Leste. Queria perguntar para vocês, qual a linguagem que vocês usariam hoje para passar o conhecimento de vocês para o povo que está na periferia para poder exercer isso daí?
Eduardo, obrigado pela pergunta e pela participação e por estar presente aqui conosco. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque as pessoas da periferia são as que mais sofrem pelo fato de existir um sistema de roubo e espoliação. São as pessoas, então, que deviam ser o alvo de boa parte, se não a maior parte, de uma campanha libertária, de uma campanha para fazer o ensino das ideias de liberdade, de escola austríaca de economia. Como essas pessoas não tiveram acesso a ferramentas educacionais, justamente porque o Estado é uma porcaria em providenciar isso, e não houve recurso na mão delas para que elas pudessem pagar com as próprias mãos, eu, como cristão, que poderia ser qualquer outra religião ou ateu, defendo que se faça serviço social ali, privado, obviamente. Eu não vejo nenhum problema em organizar grupos ali, ir até a periferia, e ensinar desde matemática financeira, coisas utilitárias, até ensinar essas ideias. É preciso fazer trabalho voluntário, é preciso fazer caridade, é preciso ajudar o próximo. Então, as pessoas falam, vamos votar nos políticos que vão fazer trabalho social. Não! Façam vocês mesmos! Vão até a periferia dar aula para aquelas crianças. Vão até a periferia mostrar como é que as coisas funcionam, ensinar matemática financeira. Ou, por exemplo, nós aqui estudamos no INSPER, né? Lá tem um projeto, como é que é o nome do projeto lá? Concílio. Não concílio. O Bem Gasto. Bem Gasto. Eles dão educação financeira para as pessoas de periferia. Outra coisa que é preciso fazer... Tu participa desse projeto? Não. Outra coisa que é preciso fazer é levar a internet para a periferia. Empreendedores podem fazer esse serviço ali, ou por caridade, ou com um projeto de empreendedorismo social gerando retorno. Porque a hora que a população da periferia tiver acesso à internet de verdade, desregulada, ninguém segura eles. Essas pessoas sozinhas vão entrar na internet e vão achar o site certo. Aquilo que você perguntou, né? A mídia independente. A internet, por enquanto, é independente. O marco civil da internet piorou a situação, mas ainda dá tempo. Então é nesse sentido, é levar informação para eles, é dar liberdade de escolha para eles, através da caridade, dos projetos sociais e do empreendedorismo mesmo. Peraí, eu queria que eu respondesse também, calma. O Cogos depois vai passar o nome do projeto social que ele participa, que vai trabalhar em Itaquera. A gente precisa, em primeiro lugar, entender que o mesmo discurso não serve para todo tipo de pessoa. As pessoas têm vivências diferentes. Ei, pessoal. As pessoas têm vivências diferentes, as pessoas têm níveis de instrução diferentes, têm percepções diferentes da vida. Então a gente tem que tentar o máximo possível de alternativas para encontrar o caminho certo. Eu não acho que tem uma maneira certa de falar com as pessoas mais humildes sobre as ideias da liberdade, sobre como o Estado atrapalha elas. Mas acho que trazendo para exemplos do dia a dia e falando como seria melhor de outras maneiras, que seria muito melhor se o Estado não tirasse dinheiro do nosso bolso para nos fornecer serviços, se o Estado deixasse o dinheiro no nosso bolso, e sim, isso é uma perspectiva gradualista, defender o roubo, se quiser dar assim, aceite. Mas o fato é que isso é muito mais fácil para uma pessoa que muitas vezes depende do Estado, ou que muitas vezes não teve, como nós, acesso a uma literatura que nos possibilita expandir nossos horizontes, e também não tem a oportunidade de viajar e ver como é em outras circunstâncias. As pessoas muitas vezes estão presas às amarras da sua própria ignorância, da sua realidade. E a gente precisa possibilitar que elas enxerguem mais além. E eu acho que existem várias maneiras de fazer isso. A minha pergunta é essa: qual seria essa maneira hoje que você vê para chegar lá? Para você passar essa informação para a gente que está longe. Itaquera, Capão Redondo, Vila Nova Cachoeirinha. Eu acho que as pessoas dessas regiões mais humildes, elas podem até ter um nível de instrução diferente do que nós temos, mas elas não são mais burras do que nós. A gente tem que deixar essa visão patrimonialista, paternalista de lado. Elas sabem o que é melhor para elas e a gente precisa deixá-las exercitarem sua própria liberdade o máximo possível e mostrar para elas que a liberdade, sim, merece uma chance e merece o máximo possível de chances que for possível. A abordagem, claro, cada caso merece uma abordagem própria. Por exemplo, a questão da educação. Brasil afora, começou aqui em São Paulo essa praga, infelizmente, está acontecendo um surto de invasões a escolas. E o pessoal pede o quê? A velha tática de sempre. Mais investimento em escola pública, melhores salários. Isso é seguir a mesma estratégia que vem dando errado há anos e anos.
a gente precisa defender outras abordagens. Por exemplo, se a gente não pode abolir toda forma de escola financiada pelo Estado, porque isso seria, em primeiro lugar, politicamente inviável, e pessoalmente eu acho que a gente deve levar isso em consideração, porque senão nossos próprios esforços vão acabar sendo, se não em vão, vão acabar sendo menos efetivos do que poderiam. E por outro lado, também eu acho que seria indesejável, porque eu percebo custos de transação na adaptação do mercado em setores como a educação. Não é assim para tu construir uma escola do dia para a noite. Não é assim para treinar professores. Não é assim para simplesmente oferecer e propagandear serviços. Mas mostrar que sim, é possível que esses serviços sejam fornecidos por meio do mercado. Até chegar ao ponto de que esses serviços não precisem ser subsidiados mais para pessoas de baixa renda. Porque as pessoas de baixa renda vão ter uma produtividade de trabalho suficiente que lhes permita ter uma renda mais alta e contratar livremente, sem precisar depender de subsídio estatal, um serviço de educação. Só uma coisinha, tem alguns exemplos práticos de atitudes que foram feitas nesse sentido. Eu tenho um amigo chamado Gabriel Passarelli, que tem uma empresa de filtros automotivos, a Original Filter. Na empresa dele, que não tem nada a ver, filtro automotivo, ele montou uma escola de alfabetização para adultos. Uma outra amiga minha, Andréia Chá, trabalha e estuda a semana inteira. Chega no fim de semana, ela vai dar aula para crianças de periferia. É esse tipo de coisa que tem que ser feita. Desregulação do sistema de diplomas de educação, porque como é que a pessoa que não tem nenhuma experiência vai ingressar no mercado de trabalho com essa tonelada de legislação trabalhista e regulação de diploma para profissões? Isso tem que acabar. Tem que voltar ao que era antes, com os aprendizes, os empresários ali ensinam o jovem que não tem nenhuma formação a ter essa formação. Agora, na Índia, por exemplo, tem as escolas de $1, mais uma feita da iniciativa privada. A escola pública ali, diferente do Brasil, é opcional, o aluno não é obrigado a frequentar nenhuma escola. Então, os alunos escolhem essa escola de $1, porque a pública é muito ruim. Agora, continuar subsidiando a educação, nunca vai acontecer essa libertação da periferia, porque eles vão continuar incutindo ideias estatistas. Quem paga a orquestra escolhe a música, o Estado não tem nada a ver com a educação. Eles vão escolher o currículo e vão colocar minhoca na cabeça das pessoas. Então, a minha pergunta na verdade é pro Cogos. E o debate pelo que eu tô acompanhando, você defende muito essa visão boa do ser humano, né? Quando você fala que você é cristão e que se a gente liberar a internet, que eu sou totalmente a favor também, de liberar a internet para as periferias, sem regular dados e tal. Porque você disse que aí ninguém segura eles. Mas eu queria saber, baseado em que dados ou mesmo teorias, você consegue afirmar com tanta certeza que essa evolução é real, de que se eu liberar, se eu acabar com o Estado, se eu abolir o Estado, eles vão ter mais instrução todos, porque a gente sabe que a nossa geração é uma geração que mais tem acesso à internet e é uma geração que mais está emburrecendo. Então, como eu posso afirmar que pessoas que eu não conheço, que elas realmente vão ser boas, vão defender morais e essas coisas todas? A minha visão, a pergunta dela foi: como é que eu sei que desregulando tudo, desestatizando tudo, vai ter instrução para as pessoas pobres? E ela disse que eu estou assumindo que o ser humano é bom. Não, quem assume isso é Rousseau, um dos caras mais estatistas que existiam. Quem assume que o ser humano é bom é Rousseau, um dos mais estatistas que existiam. Por outro lado, eu também não penso como Hobbes. O homem é o lobo do homem, precisamos de um Leviatã. Não. A minha ideia é que a natureza humana é ruim mesmo. É ruim porque, como cristão, eu acredito que o homem, ao cometer o pecado original, decaiu na sua natureza. Justamente nós não podemos pegar esse homem decaído e dar o monopólio da violência para ele, por favor. Você vai pegar um cara decaído, imperfeito, e vai dar o monopólio da violência e da decisão judicial? De jeito nenhum. O que eu quero é um alinhamento de incentivos, tanto material quanto moral, para que o homem pague pelos seus erros individualmente e recolha os frutos do seu sucesso individualmente. Só existe uma maneira de fazer isso, que é com o total livre mercado, com o total libertarianismo. Como é que eu sei que se não existisse Estado ia ter instrução para as pessoas pobres, elas iam ter acesso? Eu não sei. Eu só sei que é melhor não ter educação nenhuma do que ser educado pelo Estado, já dizia Rodgers. Porque o Estado vai empurrecer as pessoas, o Estado vai contar mentiras nas escolas. Todo mundo sai da escola achando que a crise de 29 foi causada pelos neoliberais. Não foi, foi causada pelo Banco Central.
As pessoas saem da escola com uma ideia completamente errada do que é se socializar, aquelas castas divididas por idade. Saem com uma ideia completamente errada do papel da educação da família. Eu, por exemplo, passei boa parte da minha infância ela sendo educada pelo meu avô. Eu aprendi a ler com 3 anos. Entrei na escola, eu virei um bobão. Agora, como é que eu... É importante a educação. Como é que eu sei? Eu não sei. Mas uma sociedade educada, onde os pobres têm acesso à educação, é bom para o livre mercado. Porque os empresários vão poder contratar uma mão de obra mais qualificada. Isso faz todo sentido. Então haveria incentivos econômicos. Por mais que fosse um interesse egoísta, por mais que fosse uma coisa calculista, é bom que uma sociedade seja instruída e educada. Eles vão ser mais produtivos. Então haveria investimento sim, mas para ter investimentos e para que esses investimentos possam ser adquiridos por pessoas pobres, é preciso que haja desregulação, é preciso que haja a capacidade de entrar numa empresa sem essa frescura de salário mínimo e aprender as coisas ali. Nós concordamos com isso, a questão é, tu defende a abolição do Estado, só para lembrar, tu defende a abolição do Estado segunda-feira às 8h30 da manhã. Não pode ser hoje, os caras estão em casa, a gente arranca eles de casa, a gente pode pegar. Beleza. Ó, debate acabando aqui. Tu defende a abolição do Estado às 9h40 da noite do Brasil, do dia 10 de junho de 2016. É isso. E isso teria consequências positivas, maravilhosas. Tu realmente acredita nisso? Sim. Tu realmente acredita que a população brasileira é estruturalmente estatista e estruturalmente omissa em relação à atuação do Estado e a simplesmente começar a interagir no mercado de forma perfeita, por meio de informações perfeitas, sem considerar a assimetria de informação, nem nada, é basicamente isso. Quem tem mais assimetria de informação do que os próprios governantes? Você falou em assimetria de informação? As corporações ligadas ao governo e o próprio governo têm o monopólio, praticamente, dos meios de se conseguir assimetria de informação. Você sabe o que tem lá dentro da NSA? Não sei. Eles sabem até o nome da sua avó. Vamos fazer mais umas 3 perguntas aí para finalizar. Um dia desses, eu, o Kaique e o Jean, nós fomos ali pra Sé, comendo Bom Prato, que é um programa do governo do estado que subsidia comida por R$1. O que tinha de gente pobre, faminta, banguela, comendo aquela comida e se sacrificando para conseguir R$1 para comer, não era brincadeira, o café da manhã é 50 centavos. No Amazonas, eu já morei no interior, e lá a realidade dos ribeirinhos é muito complicada, porque não existe capital privado, existe governo. Com aquela selva, é impossível construir estradas, enfim, são inúmeras questões muito complicadas. E as pessoas vivem disso. E eu não consigo apoiar uma extinção do Estado de um momento para o outro, pensando nessas pessoas. Então, consciência nessas pessoas. De que forma você ainda consegue apoiar a extinção imediata do Estado? E uma emendando aí, e o Jair Bolsonaro? Dada a volatilidade da opinião política de Paulo Cogos, a gente poderia acreditar que em 3 meses, era março que defendia, né? Em 3 meses ele estaria defendendo a perspectiva gradualista? Será? Eis a pergunta. Vamos lá, vamos responder? Primeira coisa. Não pode ir embora agora não, tá? Tá gravando? Primeira coisa, você já pensou o quanto a legislação ambiental lá na Amazônia impede a chegada de capital privado? Já pensou nisso? Você já pensou uma outra coisa? O quanto que a existência de um aparato estatal para supostamente cuidar dos pobres impede a propensão à caridade privada? Não estou nem falando do imposto, porque eu contribuiria muito mais para a caridade se eu não tivesse que dar uma parte para o Estado, né? Tem mais essa. Terceiro, você já pensou que interessa para os próprios empresários chegar numa região ribeirinha lá da Amazônia e começar um investimento ali, seja de borracha, seja de hotel fazenda, seja de, sei lá, porque eu não sou empresário, eu não sou empreendedor assim, né? Tem cara que é. E aí eles vão contratar a própria população local a muito baixo custo se nós acabarmos com a legislação trabalhista. As empresas não vão lá para os rincões da China, podia vir para a Amazônia também, né? Se não tivesse legislação ambiental. Aí vai começar a entrar capital ali, pelo menos para mão de obra mais apta.
Aí as famílias fortalecidas vão começar a ajudar aqueles inválidos mesmo que não conseguiram se inserir nessa lógica empreendedorial. E assim vai se construindo uma força local. Vai chegar uma igreja ali, vai formar uma comunidade, vai começar a ajudar. Isso não acontece no Brasil porque justamente o Estado centralizado, principalmente na época do Estado Novo de Vargas, acabou com isso. O Vargas, ao criar a legislação trabalhista, fez todo mundo vir para São Paulo, onde a produtividade marginal da mão de obra é maior, e o Nordeste, a Amazônia, ficou abandonado. Então tudo que você está falando é resultado de intervenção estatal. Agora, o debate é sobre a abolição do Estado gradual ou bruta, né? Se você falar do Jair Bolsonaro de novo, eu vou mandar você pra Gil Pedrinhas, hein? Agora... Mas eu falo, tá bom. Só nesse processo que tu falaste agora, de, enfim, abolição e entrar em contato com os ribeirinhos, eles produzirem por conta própria, me pareceu um processo gradual, e aos poucos. Então isso justamente reforça a necessidade de um processo gradual para o Estado, porque se você acaba de uma hora para outra, não existe essa possibilidade. Na Alemanha, existiam vários controles econômicos que foram impostos pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. O general lá que comandava era um cara chamado Lucius Clay. E ele impôs esses controles praticamente socialistas na Alemanha Ocidental, ali, ocupada pelos Estados Unidos, até que chegou um sujeito chamado Ludwig Erhard e removeu os controles completamente. O político? Não. Não é possível, mentiram. O Erhard certamente não era político. Ele removeu os controles. A economia da Alemanha se readaptou segunda-feira às 9h40, o horário que eu queria ver o Estado ali. A economia alemã já começou as engrenagens a funcionar. Foi quase imediato. Eu acredito que já tem empresário querendo entrar ali. Agora, o Erhard, depois que ele fez essa coisa de remover os controles, ele impôs os controles, porque ele é um político ladrão desgraçado. Se matasse... colocasse o general Clay e o Erhard num paredão, pegasse um cano duplo ali, pronto, aí os controles seriam resolvidos pra sempre. Pessoal, desliga as outras câmeras, que a câmera é só minha e vocês vão ter que pagar por ela. Ó, é o seguinte, meu apoio ao Bolsonaro, do qual eu me envergonho hoje... Você ser muito macho pra falar aqui e falar que voltou atrás, vai. Agora, o meu apoio nunca foi ao Bolsonaro. O meu apoio foi a um voto defensivo estratégico no menos pior, que era o Bolsonaro, e não era o menos pior qualquer. Peraí, Bolsonaro é candidato a presidente, cara, a gente tá em 2016. Não, foi... Agora, a ideia não era uma redução gradualista, a ideia era um combate mesmo, porque o Bolsonaro ia revogar o Estatuto do Desarmamento e ia comprar um tanque ali. Agora, eu enxerguei, debatendo com outras pessoas ali, o Lacombe, a Jordânia, o Quioca, que isso é furada. O próprio... Só pra... Você viu como as pessoas são subornáveis? Ele me dá um tanque e eu vou votar nele. Todo homem tem seu preço. Um M1 Abrams eu votava na Dilma. Não, peraí. Um M1 Abrams eu votava na Dilma. O que é M1 Abrams? É um tanque. Fala aí, não. Meu nome é Ricardo. Do ponto de vista prático, referente à abolição do Estado, o país é estatista, correto? As pessoas são estatistas. As pessoas. E o Estado, obviamente, vai contra isso. Como você faria para que isso... Primeiro, reconhecendo que isso seria uma minoria, obviamente seria uma maioria contra uma minoria, e isso geraria conflitos e milhares de mortes. Primeiro, eu gostaria de saber se você concordava com isso. Segundo, é se essas mortes valem a pena. E terceiro, é se é maioria, por que você acha que vai ganhar? Tem uma teoria, que se chama teoria do arroz com feijão e bife e batata. A maioria das pessoas não dão muita bola para essa conversa sobre social liberalismo, anarcocapitalismo, conservadorismo, ismo.
A grande, imensa maioria da massa das pessoas está preocupada se tem arroz, feijão e batata no seu prato. É isso que importa. Elas podem ter as suas ideologias, mas elas não são guerreiras ideológicas. Elas querem saber se tem o feijão. É verdade que a maioria das pessoas tem um viés estatista justamente por culpa da educação estatal, dos anos de doutrinação. A democracia é a ferramenta que permite que as pessoas que estão lá no canto delas exerçam esse estatismo na urna e perpetuem esse arranjo nacional de tirania. Porque... defendendo a democracia? Não, eu tô falando contra a democracia. Repete. As pessoas podem até ter uma mentalidade estatista, mas elas estão mais preocupadas em trabalhar e ganhar o pão de cada dia. A democracia é essa aberração nefanda que permite que qualquer um, com ideias manipuladas, com ideias tortas, vá lá e vote. Então, eu não entendo o Osterman. Ele falou que a maioria do Brasil é estatista e defende democracia onde a maioria é que decide. Ele defende uma democracia liberal, onde o poder estatal seja limitado o máximo possível. Mas como é que você vai limitar o Estado com o Estado que tem monopólio de poder? Então esse é o ponto. Existem diversas democracias liberais. Respondendo a pergunta dele. A maioria das pessoas não pegaria em armas para defender o Estado. A maioria das pessoas seria exatamente como aquele fazendeiro da pintura do Pedro Américo, da Independência do Brasil, que estava lá com o saco de capim dele olhando lá os portugueses e as tropas do Dom Pedro. Eita, nós. A maioria das pessoas é assim. A não ser que exista uma ferramenta que canalize toda a exploração do ódio da cisânia, que é a democracia. Quer ver uma coisa? Quando que surgiu na história da humanidade esse conceito de esquerda, direita, liberalismo? Isso aí surgiu na Revolução Francesa. Tem um historiador chamado Tony Judge que explica isso. Porque antes, o debate político era mais honesto. Eu quero dominar você, eu quero explorar os seus súditos. Isso é honesto, isso é uma coisa transparente. A Revolução Francesa serviu para mascarar essa fachada, essa disputa de poder com uma fachada ideológica. Só isso. Tá. Tinha mais uma lá, peraí. Deixa eu só terminar o raciocínio. Se você concorda que mataria milhares de pessoas. Não. De jeito nenhum. Mataria... Por mais que o país não fosse contra, o Estado seria contra. E o Estado seria maior do que as pessoas que realmente querem a abolição do Estado. Ou não? Mas pensa na prática. Do ponto de vista prático. Se tivesse, digamos assim, hipoteticamente, um político liberal ou um político socialista lá para apertar o botãozinho de te jogar uma bomba atômica no ginásio onde tu guarda teus tanques. Os dois fariam isso, mas sabe quem talvez não fizesse isso? Um rei. O rei ia ficar coado. Numa democracia, você está mexendo com interesses muito maiores do que o simples rei. Mas não é exatamente o contrário, porque segundo o próprio Hopper, para o rei o Estado é a propriedade privada dele, ele não teria um zelo muito maior em manter seu poder e sua propriedade privada? Ou tu acha que realmente todo rei vai ser que nem o Dom Pedro II, que simplesmente falou assim, tô velho mesmo, tô cansado dessa bosta. A cabeça do rei, o pescoço do rei é a propriedade privada mais preciosa que ele tem. Essa ele quer preservar. Agora, como é que você vai fazer isso numa democracia? Numa democracia... Justamente vai fazer isso. Não, tu vai fazer isso justamente garantindo para ele que se ele perder o poder, ele não vai necessariamente perder o seu bem mais precioso. Porque esse é o grande avanço da democracia em relação aos outros regimes. O fato de o cara poder ser removido do poder sem perder a cabeça. Como é que se remove um democrata do poder? Acabamos de ter um exemplo muito claro disso na história do Brasil. Aonde? Impeachment, caralho. Impeachment? Você quer Dilma que manda? Nem concluiu ainda. Cara, acima da Dilma tem o Lula, acima da Lula, acima do concluindo. Em breve concluiremos. Como é que você remove a Goldman Sachs? Só para finalizar, se você não concorda que milhares de pessoas iriam morrer, a pergunta é, se milhares de pessoas morrer, vale a pena? Isso considerando que seu viés é católico, ou seja, cristão. Sim. Eu não acredito que milhares de pessoas vão morrer, porque se houvesse na prática uma revolução do Estado, ela se daria, uma revolução contra o Estado, ela se daria de outra forma. Provavelmente na forma de uma desobediência civil. A elite natural local que emergiria da desregulação no setor de segurança e defesa faria com que surgissem tantas miríades de localidades fortes que na prática, como é que o poder federal vai invadir localidade por localidade? Não vai. Ele vai ter uma guerra quarteirão por quarteirão, que é o pior tipo de guerra que existe contra o Brasil inteiro? Não vai. Então, se houvesse conflitos, seriam conflitos localizados entre os militantes mais apaixonados e alguns poucos resistentes. Morreria ali algumas pessoas, mas não seria um massacre. Ô, Cocos, isso não seria um mini-estado? Não. Por quê? Porque o mini-estado justamente é o monopólio. É o monopólio da arbitração, o monopólio da defesa. E a ideologia por trás de uma revolução dessa seria justamente a ideia da quebra do monopólio. Então é no sentido inverso.
É claro que poderia surgir abusos, mini-estados, é claro que algum arbitrador privado poderia e iria, é certo isso, Ramon, que ele iria querer usurpar o poder. Então poderia surgir um novo Estado? Poderia surgir um novo Estado uma vez que o Estado acabasse? Sim! Sim, poderia. Agora, se o paciente tem câncer, você não vai remover o câncer porque pode surgir outro câncer? A única coisa que nós temos que ter é isso em mente. Se alguém quiser o monopólio, mata essa pessoa. Eu acho que essa analogia acaba ficando um pouco falha pelo fato de que eu preferiria não remover um câncer, um tumor benigno que pode vir a matar no longo prazo o paciente, se eu soubesse que ao remover esse tumor benigno surgirá um tumor maligno. Infelizmente, eu acho que essa é a perspectiva que a gente tem hoje, de ter um Estado hoje no Brasil que emergeria das forças naturais. É só se olhar as localidades onde o Estado acaba não tendo uma presença tão marcada. Eu queria ter realmente milícias no lugar do Estado, que também atuam com uma lógica estatal, uma lógica de expoliação, de pilhagem e uma lógica absolutamente ilegítima, como é o Estado. Mas o Estado, pelo menos, existe poder mais difuso, enquanto que uma milícia é um poder absolutista. É isso que não me desce. Esse é o preço por um Estado absolutista. O simples fato de você estar questionando a validade de uma milícia e legitimando o Estado já mostra o poder absurdo que o Estado tem. As pessoas legitimam. A milícia, pelo menos, tem a vantagem de ninguém legitimar que eles têm monopólio. O Estado tem isso. Agora, o exemplo que você deu da Somália. A Somália não era uma sociedade libertária. Você não acha que aqueles chefes tribais estavam lá além do Hofbar? Não era assim que funcionava. Justamente porque uma parte desses chefes tribais tinham apoio da ONU, apoio financeiro e político e até militar da ONU. Outra parte tinha apoio de outros líderes tribais em outros países, Etiópia, própria União Africana. Então, óbvio que aquilo era uma disputa de milícias subsidiadas, que podiam então socializar o custo. Mesmo assim, houve queda no número de homicídios. Mesmo assim, houve um enorme avanço no setor de telecom. Basta sair o Estado centralizado, que mesmo com um bando de milícias assassinas já melhorou um pouco. Tá, mas desculpa, eu tinha te perguntado antes, como é que se daria a abolição estatal? Seria num país, numa região, no mundo inteiro, súbito? E se isso é uma possibilidade realmente premente? Ou seja, se alguém em sã consciência acredita que isso tem alguma chance de acontecer de uma hora para outra, de a gente ir dormir e acordar com o Estado abolido. Ninguém falou isso. A defesa da abolição imediata, acho que leva em consideração isso, que ela de fato pode vir a acontecer. Eu acho que o gradualismo, ele é aplicável, porque eu acho que é possível sim a gente reduzir gradualmente o poderio estatal e gradualmente limitando o poder do Estado. É isso que eu defendo. Eu acho que fez uma analogia muito boa, inclusive, colocando o meu approach como o approach do Gramsci, enquanto o teu approach seria o approach do Marx, correto? Um approach mais revolucionário, um approach mais fundamentalista, sem a parte pejorativa da questão. Mas o que a gente vê na realidade, de fato, é que o próprio approach do Gramsci está servindo para dar uma sobrevida ao socialismo, desagradavelmente. Nossa, eu queria fazer um apontamento biológico. Você fez uma comparação de um tumor benigno com um tumor maligno. Não sou biólogo, então. Não, mas o tumor benigno não é passível de remoção, significa que ele não tem possibilidade de se tornar maligno. Só fica consciente disso, cara. Minha pergunta, boa noite, meu nome é Luiz. Minha pergunta é pra você, cara. Você falou que, na verdade, na seu ponto de vista, a redução do Estado deveria ser gradual e de dentro do Estado, criando uma série de regras e instituições que limitariam o poder do Estado, certo? Como fazer isso, dado que, como você mesmo falou, você tem uma sociedade brasileira que tem certeza que todo mundo tem mentalidade estatista, que todos os sistemas de preço deveriam ser controlados pelo governo, certo? Essas pessoas elegem seus candidatos, portanto elas têm representantes dentro do governo, certo? Você tem um sistema que ele é coercitivo, um sistema que rouba das pessoas, entendeu? Como você pretende limitar? Que tipo de medida você realmente pretende adotar que vai limitar e, pior ainda, reduzir esse poder por dentro da instituição que só tem interesse em se ampliar cada vez mais? É importante que a gente entenda que a luta política é, na verdade, a ponta do iceberg, que é sustentado pela batalha de ideias. É fundamental que a gente tenha uma instituição ampla, uma quantidade muito grande de instituições voluntárias, de divulgação das ideias liberais e de convencimento, para que a gente passe a ganhar os corações e as mentes das pessoas, para que elas passem a apoiar proposições políticas que visem a limitar o tamanho do Estado. O Estado é a ponta do iceberg.
Por outro lado, eu acho que é um pouco, acaba sendo um pouco utópico demais a gente ficar defendendo simplesmente que o Estado vá se abolir e vai surgir um conjunto de instituições e interações melhores. Isso para mim se assemelha, na verdade, a dar murro em ponta de faca, enquanto que o approach gradualista seria muito mais em tentar enferrujar essa faca ou quebrar as pontas dela, ou idealmente, inclusive, enfraquecer a mão que segura a faca contra o nosso peito. Mas uma coisa não funciona sem a outra. Não tem como ter luta política efetiva sem ter embate de ideias. E ter só o embate de ideias sem a luta política, o embate de ideias vai se esvanecer, vai desaparecer, porque simplesmente as condições materiais para financiar o próprio embate de ideias vão desaparecer. Se simplesmente a gente ignorar a luta política. Os impostos vão aumentar, o respeito pela propriedade privada vai diminuir, as possibilidades de interações privadas. É o que aconteceu na Venezuela, é o que aconteceu na Coreia do Norte, é o que aconteceu em vários outros países, mas na Venezuela especificamente. O Estado começou aos poucos a estatizar os meios de produção, a estatizar os veículos de comunicação, estatizar as universidades, e muito cedo não se tinha mais nem lugar para fazer uma assembleia, uma reunião de um grupo de estudos, uma reunião como essa, que só pode acontecer porque a gente tem o respeito à propriedade privada, garantido pela nossa Constituição, inclusive pelo nosso ordenamento jurídico. Se a gente simplesmente abrir mão disso, garantido, claro, de uma maneira torta, garantido muito menos do que deveria ser. O direito à propriedade privada é um direito sagrado, é uma base da nossa civilização, e de qualquer forma de civilização, na verdade. Onde quer que se buscou abolir a propriedade privada, o que se viu foi barbárie. E eu temo que, se a gente simplesmente jogasse fora as instituições que a gente tem hoje, talvez a própria propriedade privada estivesse sob risco. Tudo bem. Então eu entendo que a partir da divulgação das ideias, você conquistaria cada vez mais gente apta a apoiar ideias a favor da redução do Estado e de dentro do Estado também. Mas, cara, quanto tempo que isso vai demorar? Entendeu? Honestamente, isso pode demorar a nossa vida inteira, entendeu? Nós somos jovens aqui, mas isso pode demorar 50 anos, entendeu? Perder o tempo nesse tipo de debate, ou ser favorável da extinção agora, momento, instantânea do Estado, ou ainda por que não mudar de país, honestamente? Pergunta muito pertinente. Se essa batalha pode demorar a nossa vida inteira para obter o êxito, por que insistir nela? Por que não mudar de país? Eu faço essa pergunta, inclusive, para quem não acredita na luta gradualista. Por que não mudar de país, então? Cogos, por exemplo, imagino que ele teria dinheiro para construir uma vida em Hong Kong, em algum outro país, nos Estados Unidos, Nova Zelândia, etc. E eu não tenho certeza, obviamente, quando a gente vai conseguir abolir o Estado. É muito provável, sendo bem sincero, que a gente não consiga abolir ele durante a nossa vida. Mas isso não quer dizer que a gente não possa limitar o poder dele e viver em um ambiente de mais liberdade na nossa vida. E é isso que me inspira, é isso que me motiva a estar aqui. Acho que a gente tem evidências históricas que demonstram que sim, é possível fazer isso. A própria experiência no Brasil, hoje a gente tem muito... Eu acredito que o cidadão médio tem mais liberdade hoje do que tinha no século XIX. Talvez alguém diga, mas o imposto era 5% no século XIX. Sim, mas as pessoas nasciam e morriam na mesma cidade. Metade da população brasileira era escrava. Mulheres não podiam trabalhar fora. Aí cabe também a percepção de cada um sobre o que é liberdade. Para mim, liberdade não é simplesmente ter a autonomia de ser proprietário de um tanque. Para mim, liberdade é um conceito muito mais amplo. E é um conceito que não condiz muito mais com um respeito à liberdade alheia. Defender a liberdade daqueles que discordam de mim. E eu acho que esse é o cerne do liberalismo, no final das contas. Posso comentar? Existe um país que tem uma Constituição que garante o direito à propriedade privada, as liberdades individuais e a livre iniciativa. Esse país se chama República Popular Democrática da Coreia do Norte. Quem disse que o Estado vai cumprir a própria Constituição? Eu tenho o monopólio da força, eu tenho o monopólio da justiça, eu decido. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Já existiu esse Estado que o Fábio defende. Era o Estado que os Não é o que eu defendo. Não é o que eu defendo. O Estado americano pós-revolucionário não é o Estado que eu defendo. Como eu disse, eu defendo a liberdade individual. A liberdade individual não era respeitada para uma porção não negligenciável da população naquela época. Mas me diz uma coisa. Eu sou contra a escravidão. Ótimo.
Então eu tenho direito de não dar nada do meu... Eu sou contra a monarquia. Nada da minha... Eu também sou contra a monarquia. Eu sou contra direitos políticos restritos e direitos do Estado absolutos sobre a autonomia privada. Eu sou contra um rei um rei ou um governante ter a possibilidade de expropriar a tua propriedade. Você é libertário. Exato. Não é o que eu vi no seu discurso. O fato é que o Estado sempre pode interpretar uma Constituição a seu favor. É o que o jurista Charles Black diz. A hermenêutica jurídica decidida pelo Estado, obviamente vai ser pró-Estado. Então, o processo político, a tirania, que é a própria essência da política, como disse novamente o Etienne de la Boétie, vai fazer o povo ficar passivo, manso. Ao invés de eles mesmos conquistarem a própria liberdade, eles vão esperar que ela caia da política. E pior, eles vão esperar que a decisão popular pífia de colocar uma urna num voto é a maneira de conquistar a liberdade. Lembra quando eu falei que as pessoas têm que fazer caridade por elas mesmas, têm que ir lá ajudar o pobre? A conquista da liberdade é análoga à conquista da caridade e da justiça social. É nós que fazemos, não são os políticos. O que a política vai fazer é deixar o povo passivo em relação a isso, esperando que a solução venha dos políticos, vai manter o status quo da existência do Estado, mesmo que o discurso seja de uma futura abolição do Estado, ela não vai chegar. Porque a própria ideologia gradualista defende que no atual momento o Estado exista, persista. Mas o Estado mínimo, inevitavelmente, ao longo da história... Defende não, tolera. Tolera não, defende. Tolera. Então eu posso me separar agora? Então você defende. Então, ele vai virar um Estado máximo. Vai virar um Estado máximo, inevitavelmente, como virou ao longo da história. Eu acho que deve poder, mas infelizmente o ordenamento jurídico brasileiro não permite. Então nós matamos eles! Diferentemente de ficar falando que deveria fazer, deveria permitir, eu tô indo, botando na minha cara a tapa pra defender a tua autonomia. Você falou em ordenamento jurídico? Então eu te digo como é que funciona o ordenamento jurídico. Me diz, tu que estudou direito aí. Não, eu estudei mesmo, não no MEC, estudei sozinho. Não retrocesso dos direitos sociais é um princípio de interpretação jurídica que existe no Estado brasileiro. E ele fala em perspectiva histórica, é bom considerar isso. Essa doutrina surgiu da mente de um psicopata chamado Gomes Canotilho. Ele diz que uma vez conquistados os direitos entre mil aspas, né, sociais, eles não podem voltar atrás. Aliás, foi socialista. Canotilho foi ativo. Socialista pois é. Ativo da evolução dos escravos. Pois é. E o Brasil adota isso. Sim, uma construção social-democrata que a gente adota até hoje e acha que é paradigma de democracia, sociedade desenvolvida. Eu faço direito na São Francisco. E essa é a realidade. Então, uma vez que o Estado coloca uma política aí como voucher, como é que você vai voltar atrás? Não vai. Ele pode de propriedade privada, só que quando você tem propriedade privada, sempre... Vamos fazer, pessoal, vamos fazer tipo umas considerações finais, aí depois a gente pode seguir um debate mais informal. Fala aí. Não, o pai do Kogos vai lá. Quero fazer duas perguntas. Primeiro, quem é que devia ter providenciado o microfone? A iniciativa privada ou o Estado? A palestra foi brilhante, os dois são brilhantes, mas poderia ser muito mais se tivesse um microfone. Segunda pergunta. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O que é que vocês acham do imposto de renda? Se a declaração é obrigatória. Agradecer ao senhor Kogos Pai pela pergunta, pelo comentário, pelo comentário sobre o microfone, mas o fato é que, enfim, foi... Bom, nada impediu no mercado também que o senhor tivesse arranjado um espaço que disponibilizasse o microfone, ou que mesmo seu filho, que convocou o debate, tivesse organizado um espaço onde tivesse o microfone. Os custos de transação eram bem restritos nesse caso, bem pequenos, quase negligenciáveis, mas eu tomei a iniciativa de pegar e selecionar um bar. Enfim, também eu não ia dedicar um dia da minha semana para organizar um mega debate, que acho que é muito mais interessante se for assim, desse jeito amigável e descontraído que foi. Sou contra imposto de renda e acho que também não deve ser
não se deve ser obrigatória a autodeclaração de renda. Bom, quanto ao microfone, isso aí é o seguinte, isso aí é para dar emprego para os fonoaudiólogos, né? Keynesiano. Mas é bom porque treina justamente a retórica. Eu tava falando pro pessoal no início, como é que vocês acham que era o parlamento inglês do século XIX, o período da Assembleia Nacional Francesa, na Revolução Francesa? Você tinha microfone? Não, era no gogó. Tem uma concordância aqui, Quanto ao imposto de renda, é escravidão! Você vai lá fazer declaração, isso é escravidão, isso é trabalho escravo, você dizendo que não tem escravidão, que nós somos livres. Lembrando, perspectiva histórica substitui a perspectiva histérica. Mas vamos fazer as últimas considerações finais aí. Começa? Eu não vou lembrar a frase exata que está em Provérbios. O justo que se mistura ao ímpio vira uma lama turva, né? Porque quando você mistura água limpa com sujeira, não vai gerar água limpa, vai gerar lama. Assim é a mistura do homem justo honesto com os meandros da política. O Estado então só existe para capturar todos os esforços contra o Estado para alimentar a si próprio. Não cometa esse erro. Ética e soberania individual são as únicas saídas. E agradeço a presença de todos e pela paciência também. Obrigado. Obrigado, pessoal, a todos pela presença. Acho que o debate foi bem interessante. A gente pode seguir agora também, mais informalmente. Esse debate, eu acho que, como eu disse, a grande vantagem na perspectiva gradualista é que ela permite a coincidência de alternativas, a convergência, a competição de alternativas, ou seja, quem defende o gradualismo também defende que haja pessoas defendendo a abolição imediata e absoluta do Estado. Enfim, e acho que a gente deve seguir buscando limitar ao máximo o poder estatal, buscando limitar ao máximo o poder dos políticos, por mais paradoxal que seja, alguém que está se engajando na luta política, defender a limitação, mas sim, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a entrar lá para limitar o poder político de seus pares. Sem isso, a experiência histórica demonstra que o que vai acontecer realmente é o avanço da barbárie estatal, o avanço da dominação totalitária do Estado e, ao fim, a destruição de todos os nossos valores. Eu espero que ninguém aqui queira isso. Então, enfim, acho que todo mundo que acredita nas ideias da liberdade deve seguir se engajando na defesa delas da forma que achar mais adequada, mais de acordo com seus valores, suas possibilidades, suas necessidades, suas vontades. E é isso aí. Obrigado a todos. Uma boa noite. Valeu.